A ideia hoje nesse Tech Talk é nós falarmos sobre... Quer dizer, acho que eu vou facilitar a vida do Lucas na hora que ele for editar isso aqui e começar de novo. Boa tarde, pessoal. No Tech Talk de hoje nós vamos falar sobre o TFS Commandlets. Esse TFS Commandlets é um projeto open source que eu comecei já faz algum tempinho. A título de curiosidade, a primeira versão desse projeto, a primeira release foi em 2014, então lá já se vão 7 anos mantendo esse projeto. E a motivação para isso, muito lá atrás, não tinha nenhuma interface de linha de comando para o TFS. As interfaces de linha de comando, como o AZ DevOps, que a gente conhece hoje em dia, elas começaram a vir muito depois. E para a gente que trabalha com a administração do TFS, e não apenas administração, mas mesmo power users, pessoas tipo um Scrum Master ou um Tech Lead, alguma coisa assim, que precisa fazer acesso frequente ao Azure DevOps, consegue tirar proveito dos benefícios que uma ferramenta de linha de comando oferece para você fazer qualquer operação, não apenas de administração, mas às vezes de extração de dados em massa e tudo mais. A título de curiosidade também, um outro motivador para eu começar esse projeto na época é porque eu não usava PowerShell ainda. Em 2014 eu praticamente não tinha tido contato com PowerShell. E aí eu achei que podia ser uma boa oportunidade para eu me forçar a aprender PowerShell e construir uma ferramenta que poderia ser útil. Então, compartilhando a tela para a gente ver junto do que eu estou falando. Comentei que o TFS Commandlets é um projeto open source e, portanto, ele está disponível lá no GitHub, github.com/igoravl/tfs Commandlets, para quem nunca teve a oportunidade de acessar, está aqui. A última release foi em 10 de setembro. Estou trabalhando numa outra release, tem outras alterações para fazer, mas eu estou no meio de um refactor, essa deve demorar mais um mesinho ainda para ter uma release. E no README do projeto, a gente tem informações sobre o que é o projeto, o que ele se propõe a fazer. Então, como eu estava resumindo para vocês, a ideia do TFS Commandlets é me dar uma interface de linha de comando para mexer com Azure DevOps. Como uma ferramenta que nasceu em 2014, originalmente o TFS Commandlets ele era baseado nos modelos de objeto do Team Foundation Server, o SDK que a gente tem em .NET, que é o mesmo SDK usado, por exemplo, pelo Visual Studio para implementar o Team Explorer, aquela janela que a gente tem na lateral do Visual Studio para integrar com o TFS e o Azure DevOps. Essa interface, originalmente, ela era SOAP, e era uma interface muito dependente da plataforma Windows. À medida que a Microsoft começou a desenvolver o Visual Studio Online e depois o Visual Studio Team Services, e hoje aquilo que a gente chama de Azure DevOps Services, ela percebeu que uma API baseada em SOAP que prendesse os clientes no Windows não era desejável se ela queria fomentar a interoperabilidade com outras ferramentas, com outros clientes, outras plataformas. E aí, em algum momento ao longo desse caminho, a Microsoft começou a investir no desenvolvimento de APIs REST. O que significa que para a gente conversar com o Azure DevOps, tanto o server quanto os services, tipicamente nós temos 2 caminhos possíveis. A gente tem uma API SOAP, que é uma API legada, mas ainda que ela seja legada, seja uma API que teoricamente ela seria descontinuada, a verdade é que grande parte das tarefas de administração do server da versão on-premise do Azure DevOps ainda dependem dessa API SOAP. Mas a Microsoft tem portado essa API e as principais funções do Azure DevOps elas já foram portadas do SOAP para o REST. E aí essas APIs REST funcionam tanto no server, na versão on-premise, quanto nos services, na versão online. E a preferência é sempre a gente usar a API REST, porque ela é a que vai ser suportada nos produtos mais novos, nas versões mais novas, mas para alguns cenários específicos, para algumas necessidades específicas, a gente pode ainda depender da versão SOAP. Por que eu estou comentando isso? Porque vocês vão reparar daqui a pouco que o Azure DevOps ele tem 2 versões, o módulo.
Ele tem uma versão para o Windows PowerShell e uma outra versão para PowerShell Core. A versão para PowerShell Core, ela é cross-platform. E a gente vai ver ela funcionando no Ubuntu, inclusive. E ela funciona normalmente. Só que eu comentei com vocês que as APIs legadas, as mais antigas, que eram baseadas em SOAP, elas estavam muito amarradas ao Windows. Então tem algumas funções administrativas que só funcionam no Windows PowerShell 5.1. E aí os comandos que dependem do Windows, eles têm alguns alertas para isso. Mas, vamos lá. Primeiro, como que a gente instala o TFS Commandlets? Então, o jeito mais fácil é, através de uma janela do PowerShell, vocês usarem esse comando aqui. Install módulo TFS Commandlets, -scope, current user. E quando você faz isso, ele instala uma cópia do TFS Commandlets no seu escopo de usuário. O benefício de você usar esta opção é que você não precisa rodar um PowerShell elevado, não precisa rodar um prompt elevado. Sempre reforçando que prompt elevado é sempre uma má ideia, a menos que você esteja fazendo alguma tarefa administrativa no seu computador, em que você precise rodar como administrador, a ideia é que a gente sempre rode com um prompt não elevado, com um prompt de usuário. Tudo bem até aqui, pessoal? Como eu estou com a tela compartilhada, não consigo ver nenhum feedback na janela do chat. Joia. Se precisarem, deixem o microfone aberto e fiquem à vontade para fazer comentários, por favor. Ok. Beleza. Uma adição recente no TFS Commandlets foi o suporte ao Winget. A Microsoft, há muito pouco tempo, deve ter, sei lá, um ano e pouco, ela lançou o Winget como um gerenciador de pacotes para o Windows. A ideia é que o Winget faça algo parecido com o que até há pouco tempo atrás a gente tinha no Chocolate, por exemplo, que é a possibilidade de você instalar pacotes de softwares no Windows. O Winget e o Chocolate eles são muito parecidos no sentido de que eles não têm um formato de pacote próprio, eles empacotam um formato de instalador de terceiros. Então, do mesmo jeito que no Chocolate, por exemplo, você pode empacotar um setup.exe, um MSI ou qualquer coisa do gênero, o Winget é a mesma coisa e aí você consegue instalar o TFS Commandlets por lá. Lembrando que o Winget está disponível só em Windows 10 e Windows 11. Mas normalmente quando eu distribuo o TFS Commandlets eu faço isso para PowerShell Gallery, para o Winget, para o Chocolate e para o Nougat. Então, inclusive, no final desse Tech Talk, se vocês tiverem curiosidade de ver como que está o pipeline do TFS Commandlets, a gente pode abrir depois o GitHub Actions e dar uma olhada nisso. A gente tem um instalador offline também, tanto MSI quanto Zip, que você pode fazer o download do TFS Commandlets e aí você não depende de conectar num Winget ou numa PowerShell Gallery da vida, você precisa estar online para fazer a instalação. Esse modelo de instalação é particularmente útil quando, por exemplo, vocês precisam fazer alguma coisa num TFS ou num Azure DevOps de um cliente e o servidor está offline, o servidor não está conectado na internet. E aí, naturalmente, você não conseguiria instalar via PowerShell Gallery. Então, a instalação offline pode ser bem interessante para isso. Além do repositório no GitHub, a gente tem um site de documentação, que é o tfscommandlets.dev. E aí, toda vez que o pipeline faz uma release, tá vendo, ó, a última release 2.1.2, ele atualiza esse site com a documentação mais recente. E aí a gente tem uma versão online da documentação também aqui, a gente consegue ver todos os comandos disponíveis. Beleza? A título de curiosidade, meu build não está passando, estou no meio de uma refatoração e o build está quebrado, não consegui parar para mexer nisso ainda, mas é legal vocês verem que a gente consegue colocar os badges para, por exemplo, ele me indicar aqui que tem um build que não está passando no GitHub Actions, que são exatamente os mesmos badges que a gente tem aqui no README. Já vou deixar um call to action para vocês. Usem o produto, a gente vai ver como que ele funciona, usem, engajem, se vocês sentirem falta de um comando, perceberem algum problema, alguma coisa que não está rolando, entre lá nas issues e abram uma issue
Eu mesmo abro as minhas issues aqui, então é a minha to-do list, as coisas que eu vou sentindo falta à medida que eu vou usando o produto, eu já vou cadastrando como issue. Fiquem à vontade para abrir as suas issues aqui também, para a gente poder evoluir, porque é uma ferramenta que é útil no nosso dia a dia, no trabalho da CloudMotion, no trabalho que a gente faz com clientes. Em grande parte dos projetos de Azure DevOps que a gente tem na CloudMotion, o TFS Commandlets ele tende a ser bastante útil, e aí vale a pena a gente investir na ferramenta e manter o desenvolvimento da ferramenta. Vocês podem contribuir com uma issue, e quem quiser colocar a mão na massa, quem gostar de codar, que mexe com .NET, quiser aprender um pouco mais, fica à vontade também. Pode criar um pull request, me chama, a gente conversa junto, dou um apoio para vocês de como contribuir um pull request para a gente acrescentar um recurso na ferramenta. Mas beleza. Sem mais delongas, vamos ver a ferramenta. Isso aqui não é obrigatório, mas eu gosto de fazer no meu Windows Terminal. Eu gosto de ter duas abas cadastradas para o TFS Commandlets, usando aquilo que eu chamei de Azure DevOps Shell. O Azure DevOps Shell é uma forma de você configurar o PowerShell para ele trabalhar com o TFS Commandlets. Ele já vai importar o módulo para você, ele já vai configurar um prompt aqui. Então é legal que nesse prompt ele já mostra onde que eu estou logado e com qual usuário eu estou logado, então você nunca perde o contexto do que você está trabalhando. Mas vamos começar do começo. Comentei com vocês que o processo de instalação é install module, TFS Commandlets, -scope, current user. Como na minha máquina já está instalado, naturalmente eu não vou conseguir instalar de novo. Ele ignora, então ele nem perguntou se eu queria instalar ou não. Mas nesse momento ele estaria instalado. E com ele instalado, eu consigo fazer, por exemplo, um enter TFS shell. Que aí ele abre aquele prompt do Azure DevOps Shell para mim. Se vocês repararem, ele já trouxe uma conexão aqui. E por que ele trouxe essa conexão? É porque o TFS Commandlets ele tem o conceito de profiles também, igual ao PowerShell. Então toda vez que eu dou um Enter TFS Shell, ele vai rodar esse profile para mim. Está nessa janela aqui, ó, OneDrive, documentos, Power. E aí eu tenho um arquivo com esse nome, TFS Commandlets Profile.ps1. Qualquer coisa que eu colocar dentro desse arquivo, e aí com essas conexões, eu posso aproveitar para já configurar o meu TFS Commandlets para conectar naqueles ambientes que eu conecto com mais frequência. Pode ser o Azure DevOps da CloudMotion, pode ser um Azure DevOps de um cliente, qualquer coisa que vocês queiram fazer aqui que seja executado automaticamente, você poderia colocar dentro desse profile. É por isso que eu já entro com ele conectado lá. Se eu desmarcasse esse comando e rodasse o meu shell de novo, aí eu não vou estar conectado mais. E dado que eu não estou conectado, eu preciso me conectar em algum ambiente se eu quiser fazer alguma coisa de útil com o TFS Commandlets. Como que a gente conecta no Azure DevOps? Então a gente sempre parte de um comando connect TFS Team Project Collection. E aqui a gente coloca o endereço da conta em que a gente quer conectar, que pode ser uma conta do Azure DevOps, mas poderia ser também um endereço de um TFS local. Então, se eu tivesse algo do tipo http localhost 8080/tfs default collection, isso daqui também funcionaria. Ele conectaria num TFS local ao invés de conectar num Azure DevOps Services remoto. Então, a gente sempre começa com essa conexão aqui. Eu tenho vários modos de fazer a minha autenticação. E aí eu vou mostrar a sintaxe do comando para vocês verem. Então, eu posso autenticar
com uma credencial que já está em cache, no caso de eu já ter conectado no Azure DevOps no passado. Posso conectar com usuário e senha, e aí usuário e senha tipicamente a gente usa para o TFS, quando a gente vai conectar com Basic ou com NTLM, para o Azure DevOps Services a gente não usa usuário e senha, porque normalmente você vai estar com Multifactor Authentication e aí o processo de autenticação é outro. Eu posso usar um objeto credential do PowerShell, que nada mais é do que um objeto que encapsula um usuário e uma senha. É uma forma de você transportar usuários e senhas de maneira mais segura, que, portanto, vai funcionar também só para o TFS on-premise. Para o online, o mais comum é ou a gente usar um patch, ou a gente usar a conexão interativa, que é o default. Então, se eu simplesmente passar o meu comando, como eu mostrei para vocês, e não informar mais nada, ele vai fazer um login interativo, que seria a mesma coisa de eu fazer isso daqui. E no login interativo, essa é uma das diferenças que a gente tem do Azure DevOps, do TFS Command Lattice no Windows versus o TFS Command Lattice no Linux ou no PowerShell Core. Eu só tenho login interativo por enquanto no Windows. Então, para vocês verem como funcionaria, eu tenho esse cara aqui que roda no PowerShell 5.1 e esse aqui que roda no PowerShell 7. A hora que eu venho no PowerShell 5.1 e rodo aquele mesmo comando, ele abre uma janela de login aqui para mim. E aí a gente pode fazer o processo de login típico do Azure AD. Eu só preciso passar o usuário certo, senão ele não conecta. Isso aqui. E aí esse modelo de login interativo, ele é bem legal no dia a dia, porque eu não preciso ficar gerando patch nem nada, e eu consigo conectar com ele tanto no Azure DevOps Services, quanto no server. E aí ele cuida de abrir a janela de login para mim. Se for num TFS, ele abre aquela janela de usuário e senha do Windows. Se for no Azure DevOps Services, abre essa janela de login web, como ele fez. Mas esse cara é o mais versátil, só tem essa observação de que ele só funciona no Windows PowerShell. Uma vez que a gente está conectado, eu consigo começar a trabalhar no meu Azure DevOps. E aí você pode estar se perguntando, Igor, o que dá para fazer com o TFS Command Lattice? Que tipo de comando a gente consegue dar para ele? Então eu vou mostrar aqui para vocês um get command do módulo TFS Command Lattice. E aí aproveita, pessoal, que a gente vai embutir umas dicasinhas de PowerShell no meio da nossa discussão de TFS Command Lattice. Se eu simplesmente rodar isso assim, ele vai mostrar uma lista enorme com um monte de comando que fica difícil de a gente olhar. Quando você sabe que você vai ter um monte de coisa, uma alternativa bacana é você usar format wide. E eu vou pedir para ele exibir em 3 colunas. Nessa tela pode ser até 4 colunas. E aí, como para o pessoal das antigas que usava MS-DOS, lembra do dir/W, que a gente colocava o dir em colunas? O PowerShell me oferece a mesma coisa com o format wide. Uma outra dica é que eu não preciso escrever format wide inteiro, eu posso usar o atalho dele, que é o FW, e aí ele exibe em colunas para mim. E aí vocês passando o olho aqui nesses comandos, dá para perceber que a gente tem comando para um bocado de coisas. Para mexer com work items, para mexer com repositórios Git, com Team Projects, com Team Project Collections, com backlogs, com áreas, iterações, listas globais, coisas que tipicamente a gente precisa para uma administração de TFS, mas também no nosso dia a dia. E aí eu vou começar a mostrar algumas coisas bacanas que dá para a gente fazer com o TFS Command Lattice. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ficou bem bacana, tá tranquilo. Para mim também. Então bora lá. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu conecto num Azure DevOps, até para testar a conectividade e em especial, se eu não estou familiarizado com o ambiente, se eu vou começar o processo de administração, de automação, seja lá o que for, é listar os Team Projects que ele tem. E aí, para a gente listar os Team Projects,
eu uso get tfs team project. O padrão de nomenclatura dos comandos do TFS Commandlet sempre vai ser o verbo, como em todo comando PowerShell, traço TFS alguma coisa. Então, se a gente pegar esse cara aqui e fizer um get asterisco no TFS Commandlets, ops. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Todo comando get é um comando que vai retornar algum objeto com alguma informação do Azure DevOps. Então, eu tenho um comando get que me retorna áreas, que vai me retornar iterações, que vai me retornar times, wikis. Então, todos esses gets são comandos que eu uso para listar alguma coisa dentro do meu Azure DevOps. Então, como exemplo, se eu olhar para os meus team projects aqui, a gente vai reparar que eu tenho um team project chamado Fabricant Fiber. Esse cara aqui. Comandos que precisam de um contexto de projeto, por exemplo, se eu quero listar áreas ou se eu quero listar iterações, eu sempre preciso informar o projeto, porque esses são artefatos de um projeto. Nesse momento eu estou no contexto da collection como um todo. Então, se eu simplesmente fizer get tfs area, não vai funcionar, porque ele não sabe o projeto de que eu quero listar as áreas. Então, eu preciso necessariamente informar o projeto. E aí eu consigo listar as áreas que eu tenho naquele projeto. A mesma coisa para as iterações. Uma coisa legal é que se eu sei que eu vou começar a fazer muita coisa num mesmo projeto, eu vou começar a dar muito comando no mesmo projeto, por exemplo, se eu precisasse listar os meus repositórios Git aqui. Uma coisa que eu posso fazer para não precisar informar o nome do projeto o tempo todo é me conectar no projeto. E aí repara que o nosso prompt mudou. Agora o prompt está indicando que eu estou conectado no Azure DevOps Services, na organização T-Shooter e no Team Project Fabricant Fiber. Então agora eu consigo fazer simplesmente get tfs area sem informar o projeto, porque ele já vai assumir Fabricant Fiber como default. E aí ele vai listar todas as áreas para a gente. Então é muito comum, como boa parte do processo de administração envolve fazer coisas dentro de um Team Project, é muito comum a gente usar esse comando connect tfs team project para trabalhar no contexto de um determinado projeto, para economizar nos nossos comandos. Eu não preciso, eu posso sempre colocar o traço project no meu script. Se eu quiser evitar de ficar colocando aquele menos project em todos os meus comandos, eu posso fazer isso daqui. Uma coisa legal é que os nossos comandos eles suportam piping também. Então, uma coisa muito comum de eu fazer eu mostrei para vocês que a gente consegue, por exemplo, listar todos os repositórios Git aqui. E ele está listando os repositórios Git deste Team Project aqui. Agora, e se eu quisesse, por exemplo, listar os repositórios Git de todos os Team Projects, o que eu precisaria fazer? Qual é o script que eu montaria para listar os repos Git de todos os Team Projects? É tão fácil quanto isso aqui. Get tfs team project pipe get tfs git repo. Então, ele vai dar um get em todos os team projects e para cada team project que ele puxar aqui, ele vai enviar via pipe para o get tfs git repository. Ele vai receber o meu projeto como parâmetro através do pipeline e vai listar os repositórios dele. Então, com isso, eu consigo listar os repositórios Git de todos os meus team projects, que a gente consegue ver aqui pelo URL. Esse padrão de trabalho é comum para todos os commandlets. Então, se eu quiser listar todas as áreas de todos os team projects, a mesma coisa.
Ups, e a gente descobriu um bug, olha que legal. Já acabamos de abrir uma issue em tempo real lá no GitHub. Por algum motivo esse cara não está funcionando, a gente vai descobrir depois porque o STF Iteration está dando pau também. É só com Error, a Iteration está funcionando. E aí a gente lista para cada Team Project, lista todos os elementos daquele Team Project. Isso funciona, por exemplo, com times também. Então a gente tem um comando para listar times. E aí eu consigo listar todos os times de cada um dos meus Team Projects. E posso filtrar também. Então se eu quiser, por exemplo, só dos Team Projects que começam com F, e dentro dos Team Projects com F, só aqueles que têm os times que começam com T, a gente pode ir aplicando esses filtros na hora de buscar. E aí, lembra, pessoal, que isso aqui são objetos no PowerShell. Então eu posso pegar essas informações todas e colocar num array. E isso aqui é uma variável que tem 6 elementos. E aí eu posso manusear essa variável normalmente e fazer tudo o que eu precisar com ela. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada nas propriedades que esse cara tem. Para um time, ele traz nome, traz descrição, traz o nome do Team Project, o ID, o URL. Esses detalhes que ele traz para cada objeto são os detalhes úteis que a gente usa num processo de automação, quando a gente vai começar a montar os nossos scripts para poder criar um time automaticamente, criar uma área, criar uma iteração e por aí vai. Então, uma coisa que é legal de a gente poder fazer. Vou dar um exemplo de uma automação relativamente comum. Imagina que a gente está montando um processo para que um cliente que usa Single Team Project possa criar uma nova equipe, um novo time, uma nova squad. E aí a gente combinou com esse cliente que toda vez que ele for criar um time, a gente vai criar uma área para esse time, uma iteração, um grupo, um repositório no Git, poderia criar uma pasta nos pipelines para as builds, uma pasta nos pipelines para as releases, e com isso a gente consegue montar toda essa estrutura de maneira padronizada. Como que a gente faria um script assim? Deixa eu mostrar para vocês. Então vamos lá. PowerShell. Eita. Uma dica aqui, pessoal, e isso é uma coisa importante, tá? Quando a gente está trabalhando na linha de comando, fazer atalhos é muito comum, do tipo, eu vou vir aqui e vou listar todos os meus repositórios Git. Deixa eu mostrar uma coisa bacana para vocês. Imagina que por um motivo qualquer, vocês precisam clonar todos os repositórios de um determinado Team Project, por exemplo, porque você vai fazer uma migração. Então você conseguiria facilmente, via TFS Commandlets, fazer um negócio assim, ó. Get TFS Git repo, pipe, for each, git, clone, ponto, remote. E aí, com uma linha de comando, eu consegui fazer o clone de todos os repositórios que eu tenho lá. Quando eu autentiquei no primeiro, ele já autentica todos automaticamente. Eu gosto desse comando do for each do PowerShell, que é só o percentagem. Sim, isso é muito útil. E é exatamente esse exemplo do porcento que eu queria usar.
O que aconteceu aqui, pessoal? Quando eu dei o get e passei um pipe, lembra que eu mostrei para vocês que tudo é objeto? Então, se eu vier aqui, naquele comando de novo, get tfs git repo pipe fl asterisco. Esse fl, por exemplo, é um alias, é uma abreviação para um comando. Esse comando, na verdade, se chama format list. E para cada objeto, olha quantas propriedades ele tem. E aí o que eu estou fazendo é pegar essa propriedade, remote URL, que é o URL do remoto. Então, naquela linha de comando, na hora que ele deu o pipe, esse pipe chamou essa porcentagem, que na verdade é um outro comando chamado for each object. Então, para cada objeto que está sendo retornado por esse comando, ele vai executar o que está dentro das chaves. E o que ele vai executar? Git clone. E aí, cada objeto que ele joga aqui para dentro, ele coloca nessa variável, $sublinhado. E aí eu posso colocar ponto e pegar qualquer uma das propriedades que ele está me passando. Então, uma das coisas que eu poderia fazer aqui é, por exemplo, echo name. E aí o que ele vai fazer é imprimir o nome de cada um dos repositórios para mim. E eu posso fazer isso para qualquer propriedade aqui. Então, por exemplo, repo project parênteses. E aí, para cada objeto que eu recebi, eu montei uma string com interpolação, combinando esse texto que está em azul com essas variáveis que estão aqui em branco. Usando isso aqui é tudo PowerShell, tá, pessoal? Usando essa anotação do $parênteses, e aqui dentro eu posso acessar os conteúdos do meu objeto para montar essa linha aqui. E aí, com isso, a gente pode montar comandos dinamicamente, pode montar logs. É muito comum a gente usar isso, por exemplo, para quando a gente está fazendo uma automação, gerar algum tipo de log no nosso script para registrar isso depois. Então, poderia usar isso com write warning, ou write debug, ou write verbose, seja lá o que for, para a gente, à medida que vai passando pelo nosso script, a gente vai registrando o que está acontecendo. E aí, como eu estou usando pipelines encadeáveis, eu consigo, inclusive, fazer isso aqui, que também funcionaria. E vocês vão ver que a nossa lista de repos vai ficar bem maior. Porque ele vai fazer isso para cada um dos nossos repos. Poxa, Igor, isso aqui... Oi, pode falar, Guilherme. Eu ia falar assim que uma coisa que você está passando sem usar um filtro, né? E aí, quando a gente às vezes bota o where no object aí para pegar um filtro menor, dentro do filtro também é esse $underline. E aí, às vezes, dependendo de como a gente está escrevendo esse trecho, a gente fica confuso de por que não está se comportando ali como às vezes a gente espera, num escopo um dentro do outro, né? Uhum. E aí, normalmente, eu passo esse underline para o objeto, tipo assim, linha, e para conseguir botar ele dentro do where seguinte, porque você não usa a referência do underline duas vezes. Não sei se você conseguiu pegar o que eu estou tentando dizer. Eu acho que sim, deixa eu te mostrar outros caminhos. Primeiro, falando especificamente do TFS Commandlets, todos os comandos, eles suportam filtro de like por padrão. Então, se o que você quer é filtrar por like, você pode fazer alguma coisa desse tipo. E aqui ele já vai filtrar todos os team projects que começam com D. Isso é built-in em todos os comandos do TFS Commandlets. E aí ele vai listar só esses team projects. E funcionaria do mesmo jeito para o TFS Git Repository. Seguindo no nosso encadeamento, um exemplo que eu queria dar isso aqui está fora de ordem.
Então a gente poderia, por exemplo, colocar aqui um sort object no caminho e pedir para ele ordenar por team project e name. Aqui você passa os nomes das propriedades do objeto que você quer usar para ordenação. E aí se a gente olhar o resultado lá agora, os team projects estão em ordem alfabética e dentro de cada team project os projetos estão em ordem alfabética. Com relação ao where, então depois da nossa ordenação posso colocar o where também tem um atalho, que é um ponto de interrogação. O nome completo dele é where object. Eu posso fazer, por exemplo, meu objeto.name.length menor que 5. Então ele só vai listar para mim repositórios Git que tenham um nome de até 5 caracteres. E eu só tenho esses dois. Agora, quando você quer testar uma propriedade do objeto, tem uma sintaxe muito mais simples. Então imagina, por exemplo, que eu só quero repositórios que tenham nome começando com P. Eu poderia colocar simplesmente name menos like P asterisco. Então, o where, ele suporta você colocar o nome de uma propriedade do objeto que você está filtrando, um operador qualquer e o valor daquele operador, que poderia ser, por exemplo, name igual a todo. E aí ele listou só o nosso repositório todo. Como ele trabalha em cima das propriedades, uma coisa muito comum de a gente fazer é rodar aquele comando fl, o format list, para você ver as propriedades disponíveis. Então, repara que, por exemplo, ele tem uma propriedade size, onde ele coloca o tamanho dos repositórios, a quantidade de bytes que cada repositório tem. Então, se eu quisesse, por exemplo, listar os meus repositórios que tem menos de 1 mega, então eu poderia fazer alguma coisa assim. Where size menor que 1 milhão. E esses são os repositórios que tem menos de 1 mega. Agora, com relação ao where, qual que é o ponto de atenção? É quando você usa essa sintaxe de script block, onde você está tratando a variável. Aqui você tem que tomar cuidado se você for querer aninhar isso e colocar condição dentro de condição, que aí realmente pode dar o problema que você comentou. Isso mesmo. Normalmente, às vezes, você está com uma lista de parâmetros que você quer comparar com outra lista, né? Então, assim, você está com a lista do repositório de um lado e quer comparar se esse nome também está lá do outro lado, na outra lista. E aí é nesse momento que aí eu começo a criar essa variável, armazena esse objeto aqui em outra variável, porque eu só consigo usar a referência do underline aí uma vez. Perfeito. Quando a gente está trabalhando no prompt de comando, igual a gente está aqui, que eu estou montando comandos para usar na hora, o mais comum é a gente usar os atalhos, os shortcuts. Porque, obviamente, se eu quero montar um one-liner, como a gente chama, uma linha de comando única, você vai querer fazer a linha mais sintética possível. Agora, se a gente for fazer isso num script, se a gente vai montar um script, isso é uma péssima ideia. Então, aqui, o legal é a gente expandir isso daqui para os nomes corretos. Inclusive, repara que quando você instala a extensão de PowerShell, quando você instala a extensão de PowerShell do Code, ele te avisa, olha, interrogação é um alias de where object. Sugiro que você coloque o nome completo do comando aqui para evitar problema quando você está montando um script. E ele já tem, inclusive, a correção para isso. Legal, bem legal. Mesma coisa para o for each aqui. Tá? Para scripts, pessoal, quando vocês estiverem montando script espécie 1, não economizem. Coloquem sempre o nome completo do objeto para garantir legibilidade e principalmente para evitar problemas. Porque uma coisa que pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer.
O ambiente do cliente onde você vai rodar esse script, de repente o cliente configurou um alias diferente. E aí você está achando que você está rodando um comando e na verdade você está rodando outro. Então, para evitar esse tipo de confusão, é sempre importante você usar o nome completo do comando. Joia. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo, tranquilo. Eu mostrei para vocês o comando getCommand, para a gente listar todos os comandos que eu tenho no TFS Commandlets. E esse é um comando que eu também costumo abreviar muito, que é o GCM. getCommand é o alias para ele. Então, voltando para os nossos comandos aqui, uma das novidades na última release é que agora a gente tem o comando para habilitar e desabilitar repositório Git. Eu não sei se vocês já tinham visto isso, mas comandos Git, ou repositórios Git podem ser desabilitados. Então, se eu vier aqui e eu quiser, por exemplo, desabilitar esse repositório, Fabricant App. Igor, por que alguém desabilitaria um repositório? Por exemplo, você está no meio de um processo de migração. Você clonou o repositório. Nesse meio tempo, você não quer que ninguém mexa nesse repositório. Normalmente, o que a gente faria? Vai lá, tira as permissões, altera os grupos, mas aí você está alterando o repositório quando você altera a permissão. Ao invés de você ter que deixar todo mundo como read-only, você simplesmente faz um disable, tfs git repository, fabricant, acho que eu copiei ele, fabricant app. E aí, olha que legal. Ups, perfil errado. Fabricant Fiber, vamos olhar os nossos repositórios. Se a gente for lá no Fabricant Fiber app, está desabilitado. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Ele tem essa propriedade aqui do isDisabled. Significa que eu poderia usar o get git repository e colocar o where isDisabled menos aqui true. Ele lista quais são os repositórios que estão desabilitados. Se eu quiser saber quais repositórios são forks de outros repositórios, mesma coisa. Eu vejo que tem um repositório lá que é um fork. Se eu quiser pegar todos os repositórios que estão desabilitados, reabilitá-los, enable. Dou um tfs git, filtro, e o resultado já passa como pipeline para o enable. Esse cara voltou a funcionar. Esse encadeamento de comandos no TFS Commandlets, ele é muito importante, porque ele facilita muito a nossa vida. Coisas mágicas que dá para fazer com isso daqui. Então, por exemplo, se a gente der uma olhada nas iterações que eu tenho aqui nesse projeto, imagina que eu quero montar um planejamento e aí eu preciso criar as minhas releases e dentro das minhas releases criar as minhas sprints. Então, vamos configurar a nossa release 1 primeiro. O cliente já me avisou que ele quer montar para essa release uma sequência de 10 sprints. Então a gente vai montar um script que cria as 10 sprints automaticamente para ele. Ele já me disse que são sprints de 2 semanas. Aliás, vamos fazer de uma semana que fica mais fácil da gente conferir. São sprints de uma semana e elas vão começar na segunda-feira que vem. Normalmente seria um baita trabalho manual a gente fazer isso. Criar iteração por iteração, ir lá, configurar as datas e tudo mais. Olha o que a gente vai fazer junto aqui, pessoal. 1 a 10. Isso aqui é uma sintaxe do PowerShell para eu criar uma matriz de 1 até 10. E aí, com isso, eu vou fazer 1,
for each. E no meu for each eu vou chamar o new TFS iteration. A minha iteração vai chamar release 1 barra sprint. Aqui começa a mágica. A gente vai usar aquele esquema de interpolação para eu passar aqui para dentro o quê? O número da minha matriz. Então, com esse for each, ele vai chamar esse comando e vai passar o número 1, número 2, número 3. Então, ele vai chamar isso aqui 10 vezes e para cada uma das vezes ele vai passar esse número como parâmetro. E aí a gente vai ter, como parte do new TFS iteration, eu tenho o start date, que vai ser... Aqui a gente vai ter que parar para fazer um pouquinho de conta. Então, a gente começa com um get date. Segunda-feira é 30, 31, dia 1º, né? 2021, 11, 1. Então, como que a gente calcula a data inicial de uma sprint? É sempre o dia que a gente começou a fazer a conta, que é dia 1/11/2021, que foi quando o cliente comentou comigo que a gente ia começar a montar as sprints. E como isso aqui é uma data.addDays. E aí eu vou fazer o número da minha sprint. Para os devs da call, tá certo? Se eu tiver na minha primeira sprint, eu vou pegar 1 menos 1 vai dar 0, vezes 7 é 0, porque na primeira sprint eu não quero somar nada mesmo. Porque a primeira sprint começa em 1º de novembro. Mas na segunda sprint, vai ser 1 vezes 7, vai dar 7. Eu vou somar 7 dias na minha data inicial e eu tenho o começo da próxima sprint. Entenderam a lógica? Sim. Como desenvolvedor, eu já entraria num debug. E aí a próxima vai ser algo parecido com isso. Só que aqui eu preciso adicionar... Aqui não tenho menos. Menos 2. Vamos ver se a nossa lógica está certa. Na sprint 1, 1 vezes 7 vai dar 7, menos 2, 5. Ele vai somar 5 dias porque a sprint acaba na sexta. Na semana seguinte vai ser 2. 2 vezes 7 vai dar 14, menos 2, 12, porque ele tem que acabar 2 dias antes. Não é 3, né? 3 dias antes. Porque tem o sábado e o domingo. Eu acho que é isso. Se o primeiro membro da matriz ficou 1, se o primeiro membro da matriz ficou 1, ele se está tirando 2 dias. Tem que tirar um a mais, É porque se eu tirar 2 dias aqui, ele vai voltar pro sábado, né? É que se tirar 3 aí, acho que vai cair na quinta-feira. Bom, qualquer coisa a gente eu vou pra sexta, Menos 2 sai pra sexta. Que são 5 dias úteis, mais 2 do final de semana, mais 5 de novo. É 12 mesmo. E por que eu dei o menos force aqui? É porque a release 1 não existe. E aí, como não existe a release 1, ele daria um erro avisando que não existe a release 1. Com o menos force, ele cria toda a hierarquia para mim. Então, se eu tivesse release 1 barra squad 1, ele criaria todos os ancestrais para poder criar a minha sprint aqui. E aí, para a gente ver se funcionou. Então, tá aqui, ó, as nossas sprints. Dia 1, dia 8, dia 15, tá certinho. E aqui, dia 6, a sexta-feira. Olha, até 2022. Beleza? Muito bom. E aqui, como a gente suporta
likes, a gente consegue listar só as sprints da release. Ô Igor, vou fazer uma pergunta. Por favor. Eu sei que, bom, já tive um pouquinho de experiência aí com TFS e DMLX. Dessa versão atual, eu não sei se você imaginou meio que um conceito de CRUD, ou seja, a quantidade de comandos que eu tenho para GET, para interação GET, no caso de um import, né, para a gente fazer o reverse, a parte de set, que seria de set, tem tanto o A e B de cada comando, ou seja, se eu tenho um GET TFS Iteration, eu tenho um set em TFS Iteration, para me setar no destino, ou ainda é uma coisa... A ideia é que tenha, nem todos os objetos já suportam set, ou nem todos os objetos eu já fiz um comando set, mas a ideia é que tenha. Então, para eu te mostrar aqui. Esse momento são esses os sets que a gente tem. Mas a ideia é que comandos que me permitam, ou objetos que me permitam a alteração via linha de comando, a ideia é que a gente tenha o CRUD. Então a mesma coisa acontece, por exemplo, para um new ou para um remove. Então repara que não está homogêneo, então a gente está com quantidades diferentes de comandos. Tem alguns comandos que suportam tudo, então se eu pegar, por exemplo, área e iteração, são comandos que têm um monte de coisa. Eu tenho o get, o set, o move, o remove, o rename, test. Então, tem alguns objetos que têm um escopo maior de comandos, tem objetos que têm um escopo menor. Alguns, pela sua própria natureza, não tem como ter muito. Então, se a gente olhar para Team Project Collection, por exemplo, a gente vai ter uma outra natureza. Então aqui eu tenho o connect, tenho o disconnect, o mount, o dismount, o start, o stop. Mas para os editáveis a ideia é que a gente tenha o CRUD, sim. O new, o get, o set e o remove. Entendi. E a gente tem alguns mais esotéricos, como eu mostrei para vocês, né? Como por exemplo o caso do enable e disable. Vamos lá. Uma outra coisa legal de mostrar para vocês. Imagina, por exemplo, aproveitando o exemplo do enable e do disable. Eu tenho aqui nesse Team Project 5 repositórios. E eu quero desabilitar alguns deles. Ao invés de eu ter... Quando a gente está falando de 5, é fácil, mas imagina que eu tivesse 50. Eu tivesse que montar a seleção um a um de quais repositórios eu quero desabilitar. Você poderia ir lá, listar, e aí você copia o nome do arquivo, abre um notepad, cola o nome do arquivo, aí depois você vai lá no outro, copia, cola. Ao invés de fazer esse trabalho tedioso, você pode fazer uma coisa muito mais legal. Lista o que você precisa, e aí você vai usar um comando do PowerShell, que é o Alt Grid View. Alguém já usou esse cara? Eu não. No Alt Grid View, você vai colocar Pass Through. Ups. E aí a gente vai colocar aqui Disable TFS Git Repository. Olha isso. Ele vai listar todos os meus repositórios, vai jogar para o Alt Grid. Como eu coloquei o Pass Through, o Alt Grid vai pegar o que eu pedir e passar para frente, Pass Through, para o Disable. Olha a mágica agora. Ele abre essa janelinha que suporta multi-select. Então posso vir aqui com o Ctrl e ir clicando no que eu preciso. E a hora que eu der um OK, ele vai pegar esses 3 objetos que eu selecionei e passar esses 3 para o Disable. Então, se a gente listar os repositórios que estavam desabilitados, esses 3 estão desabilitados. Para aquele monte de iteração que a gente tem,
O AltGrid View também tem um alias, que é o OGV. E dessa forma eu poderia fazer uma limpeza nas minhas iterações, por exemplo. Olho lá para minha janela e falo, putz, esses caras aqui que eram de um teste que eu fiz no passado eu não preciso mais. Esse eu não preciso mais. E esse aqui eu não preciso mais. E aí ele vai jogar cada um deles pro Remove Iteration. E aí o Remove Iteration vai confirmando para ele. Ops, mais um bug, mais um erro pra gente colocar lá nas nossas issues. Muito bom. Deixa eu já fazer minha anotação para não esquecer. A gente viu que as iterações estão com problema. Eu acho que com área isso não vai acontecer. Vou pegar essas duas áreas aqui como teste. E ocorrências de saúde não existem mais. Curiosidade. Quando a gente vai remover a iteração ou uma área, a interface do Azure DevOps pergunta para a gente para onde a gente quer mandar aqueles itens, né? Então, eu não sei se é isso que às vezes te atrapalhou aí. Às vezes já tinha um work item, porque para qual que eu estou mandando? Ah, tá, você já botou um move to aí, beleza. Ele por default assume a raiz, mas você tem a opção de movê-los para um lugar diferente. Legal. Eu poderia mover para barra... Isso vale tanto para o TFS Area quanto para o TFS Iteration. Legal. Mas então, vamos voltar ao nosso script. Aquele script em que a gente faria a automação da criação de um time. Então, assumindo um script que recebe como parâmetro Então, o que a gente precisa fazer? Cara, o GitHub Copilot está muito engraçadinho. Cara, vocês viram isso daqui? Já te deu o snippet completo. Né? O Copilot é muito... Como vai pra gravação, eu já coloquei o pi pra você, Lucas. Ele é muito animal. Aqui a gente poderia naturalmente ter uma descrição. E aí, ao invés disso... Cara, não é muito louco isso? Quando a gente cria um time, normalmente eu preciso informar a área e a iteração que esse time vai gerenciar. O Default Area Path, ele tipicamente já cria por conta própria usando o nome do time. Então eu não preciso informar. Opcionalmente, se a gente tivesse uma nomenclatura diferenciada, imagina que, por um motivo qualquer, a nossa nomenclatura vai ser... name vai ser igual a squad, um underline e o nome do time. Então, tanto a nossa área quanto a nossa iteração vão se chamar squad, underline, alguma coisa. Eu poderia, nesse caso, substituir o default com isso daqui.
E o backlog iteration, mesma coisa. O único ponto de atenção aqui é que atualmente o meu comando new TFS team, ele sabe criar a área, porque a área é obrigatória por um time, mas ele não sabe criar a iteração ainda. Então eu sempre preciso fazer isso aqui antes. Depois que eu criar a iteração aqui, eu consigo referenciá-la aqui embaixo. E da mesma forma, como a gente comentou que esse time receberia, por exemplo, um repositório, eu vou usar esse mesmo padrão. Lembrando que aqui eu não estou conectado ainda. É muito provável que você queira receber como parâmetro a collection e o project. Porque você consegue. E aí eu passo para o script o URL da collection, da nossa organização, o nome do Team Project e o PAT, o Personal Access Token, para ele poder fazer a conexão aqui. E a gente consegue criar a iteração, criar o time, criar o repositório. Eu não lembro se a gente já consegue criar. Build Definition Folder. E aí a mesma coisa para Lizzie. E aí, olha, como com um script a gente já começa a fazer toda a preparação para receber uma nova squad no Azure DevOps. Então, conecto lá no meu Team Project, defino o padrão de nomenclatura, e aí é legal porque eu consigo reforçar a utilização e garantir a utilização do padrão de nomenclatura. A gente define a iteração, o time, o repositório, uma pasta para as builds, uma pasta para as releases, e aqui a gente já poderia inclusive ir setando as permissões. Eu poderia, por exemplo, se eu tiver uma lista de team members e uma lista de team admins, eu consigo inclusive pegar o team members. Vamos começar pelo admins, pipe. Edit tfs team admin menos team name menos admin. Ops. Admin. Esse cara aqui. E a mesma coisa para o team members. E aqui eu adiciono um team. E aí você conecta isso daqui, por exemplo, com um backstage ou com um pipeline de build do Azure DevOps, onde você recebe esses parâmetros de alguma forma, e aí você consegue executar esse script aqui e fazer
qualquer provisionamento que o cliente precise. Então, a ideia é que, para um projeto de migração, para um projeto de automação, para um projeto de transformação, então imagina, por exemplo, Maquinaíra, para aquele projeto de migração que a gente vai começar agora, que esse tipo de coisa facilita muito, por exemplo, quando você está transportando as coisas de uma organização para outra, porque na organização de destino você provavelmente vai ter que recriar essas coisas todas. Criar grupo, criar usuário, criar team project, criar repositório, e aí o TFS Commandlets ajuda bastante com isso. E a gente consegue criar, inclusive, um script idempotente, ou seja, um script que eu posso executar várias vezes e que sempre me dá um resultado consistente, porque aí eu posso botar isso num cron, num task scheduler, e ele fica rodando esse script o tempo todo, então se alguém fizer alguma alteração na org de origem, ele mantém sincronizado na org de destino. Bacana. Igor. Sim. Eu não... Acho que pode ter cortado aqui, não sei, mas a questão que você falou ali do default área path, que se já existir, ele vai usar... Se já existir, ele vai usar. Se não existir, ele vai criar. Ele cria. Beleza. Ô Igor, Oi. Olhando para esse projeto aí, você lembra se tem alguma coisa de artifacts que vai precisar trazer das organizations lá? Tem, só lembra de fazer um P depois aí. Sim, para esse projeto de migração que eu comentei, sim, então a gente vai ter artifacts lá sim. O TFS Commandlets ainda não suporta quase nenhum comando de artefato. Acho que a gente tem alguma coisa de feed. Mas é uma área que eu sei que não tem ainda, tá? Em algum dos meus PRs, em alguma das minhas branches. Mas é uma área que o TFS Commandlets está carente, que a gente precisa implementar bastante comando por aqui. No mínimo, comando que me permita criar novos feeds, porque depois, para a gente fazer upload dos feeds, no caso de NuGet, por exemplo, a gente pode usar o próprio NuGet. Basicamente, em resumo, a gente tem suporte aos work items, né? Suporte aos repositórios, obviamente, e suporte às pipelines, né? As definitions, pelo que eu lembro, também tem, né? Trazer a definição, fazer o get das definições para depois setar lá. Porque, assim, lógico, é uma coisa que estava em dúvida no brainstorming com Maquinaíra, era assim, se for classic, né? Fazer o depara de uma para outra realmente era algo meio novidade. Agora, se eles estiverem tudo em YAML já, beleza, tá em casa, né? Sim. Mas no caso de Pipeline Classic pode ser um problema, né? Então, deixa eu aproveitar e mostrar uma coisa para vocês que eu não mostrei. Work Items, como que a gente manuseia Work Item? Então, se eu vier aqui, New TFS Work Item, menos Title, Demo do Tech, menos Type, tá lá o nosso Work Item. Se eu fizer um set TFS Work Item, vou pegar o ID dele aqui para ficar mais fácil, 1190, menos State, Active, tchururu. Então dá para fazer bastante coisa maneira com Work Item, por exemplo. Eu quero listar todas as minhas tasks que estão fechadas. Então posso fazer get TFS Work Item, where, e aí se eu estiver acostumado com o equal, eu posso escrever o equal, system.work item type igual a task and closed, por exemplo. E aí ele lista todas as tasks fechadas que eu tenho nesse Team Project. A gente tem um comando pro search também, então lembra que aqui no Azure DevOps a gente tem esse mecanismo de busca e que tem uma sintaxe própria para busca. Você pode colocar tipo
eu não lembro a sintaxe, acho que é T para title. Aqui. Então, a gente tem uma sintaxe própria de Full Text Search. E aí tá aqui os helps para busca de código, para busca de work item e tudo mais. E a gente pode usar essa sintaxe num comando específico, que é o search tfs work item. Eu posso procurar por palavra-chave, por exemplo. E aí ele faz um search lá, e no caso ele procurou por palavra-chave, e ele vai procurar. O legal do search é que, como ele usa o full text search, ele procura em todos os campos. Eu não preciso montar um where para achar isso daqui. A gente pode usar aquela sintaxe de pesquisa. Joia. Então, sugestão. Deem uma olhada no TFS Command Leds, instalem. Tem muita coisa que ele já consegue ajudar. Então, se vocês olharem, a gente tem comando para configurar board, tem comando para backlog, tem comando para o test plans, tem comando até para versão, tipo, vocês sabem em qual sprint que essa organização do Azure DevOps está nesse instante? Eu não faço ideia, mas você pode dar um get TFS version, ele vai te dizer que ela está na sprint 194. E se você rodar isso contra uma conexão de um TFS, ele vai te dizer qual a versão do TFS em que você está conectado. Nesse nosso script aqui, se eu quero fazer um script idempotente, por exemplo, eu não posso criar uma iteração se a iteração já existe. Então aqui eu poderia fazer isso daqui, ó. If not test tfs iteration. Então, a gente, para alguns comandos, eu tenho esse teste que serve para ver se esse cara existe ou não. Então, eu não lembro de cabeça, eu sei que área e iteração com certeza tem. É área e iteração. Porque a gente consegue fazer esse tipo de coisa. O time não tem, mas você consegue fazer isso daqui. If not get. E olha que filha da mãe. É o comando inteirinho. Facinho, facinho. Igor, posso fazer uma pergunta em relação Duas. a essa questão que você comentou desse script, né? Quando eu crio sei lá, um projeto novo ali, né? Projeto novo, quando eu crio essa estrutura, vou lá no Azure DevOps Service, vou criar um time novo, e aí eu quero praticamente deixar ele padronizado, como você comentou. Uhum. Só não entendi a conexão que ele faz na hora que eu crio lá o Azure DevOps Service para ele chamar esse script. Aí vou ter que criar uma pipeline, alguma coisa Você vai assim. ter que montar algum mecanismo de automação. O Azure DevOps não chama esse script de forma alguma. Tá. Então, pode ser, por exemplo, tão simples quanto a gente salvar isso daqui, como criar time.ps1. Uhum. Esse vai ser um script que vai ser usado pelo time de administração do Azure DevOps. Toda vez que alguém abrir um chamado no cliente e fala, olha, eu preciso criar uma squad, alguém viria aqui e executaria esse script. Ah, entendi. Poderia ser tão simples quanto isso. Tá, perfeito. Então, por exemplo, eu comentei com vocês que a gente consegue rodar isso no Ubuntu também, né? Inclusive, como eu estava conectado no Ubuntu aqui, ele salvou isso aqui lá na minha pasta de blog, e aí é legal que eu consigo mostrar isso aqui para vocês. Então, se eu der um cd repos CodeMotion, deixa eu copiar o caminho aqui que é mais fácil.
quero o caminho completo. Mas... Então tem o meu script está aqui. Posso rodar o PowerShell aqui dentro. Ops. Dentro do PowerShell do import module tfs commandlets, que eu já tinha instalado aqui. E aí eu estou rodando o PowerShell dentro do Ubuntu e consigo rodar meus comandos por aqui. Se eu der um connect, e aí... Lucas, depois você apaga meu patch de novo, que eu vou precisar copiar aqui. Pô, tá me dando muito trabalho de edição já, hein? Foi mal. Eu quero esse cara aqui de baixo. No Ubuntu, necessariamente, eu preciso copiar com Personoxys. Eu preciso conectar com Personoxys Token. Eu pensei que você lia do environment através do AZ Login, né? Não, o processo de conexão dele é totalmente independente. Mas isso aqui é muito louco, eu estou dentro do Linux e estou rodando o TFS Commandlets. E aquele nosso script, /, criar time.ps1. Era pra você me mostrar o help, mano. A gente passa esses parâmetros aqui. Então, Marcos, se eu quisesse, eu poderia ter um pipeline rodando no Ubuntu que conseguiria fazer isso daqui, fazer todo esse processo funcionar. Perfeito. Bem legal. Lembrando que eu tô com PowerShell instalado aqui no meu Ubuntu, né? Ainda é PowerShell de qualquer forma, não tô rodando isso aqui no Bash. Uhum. Tem um esquema no Azure DevOps Service que ele consegue... Tô tentando resgatar onde é isso, mas ele tem uma forma de você ver todos os logs do que aconteceu durante o teu dia, processos, o que você criou, deixou de criar, um logzinho dele. Uhum. E aí a minha ideia era falar assim, se ele tem esse log, por que não na hora que alguém criar um time via Azure DevOps Service, ele pega esse log e faz alguma conexão para rodar esse PS1 aí, mas esse PS, né, esse PowerShell. Mas é o que você falou, não existe isso, né? Vai ter que fazer isso de uma forma, entre aspas, manual, né? Criar e executar esse script. Então, tecnicamente é possível, tá, Marcos? Qual é o ponto de atenção? É porque, imagina, vou seguir o seu raciocínio. Toda vez que alguém criar um time no Azure DevOps, eu posso aproveitar o evento de criação do time e fazer a configuração do resto. Pode. Eu não consigo, quando eu faço isso, entretanto, eu não consigo, por exemplo, garantir o padrão de nomenclatura. Porque com o script, se o cara me passa, imagina, por exemplo, que foi combinado dentro da empresa que nome de time não pode ter espaço. Com o script eu consigo fazer isso aqui, ó. If $teamname ponto espaço. Cara, eu fico de queixo caído com o Pilot. Legal. E você interrompe o script. Aí, sobe uma exceção e falou, parou. Muito legal. Show de bola. Isso que você comentou aí desse projeto da React que o Marco está fazendo, é praticamente tudo isso aí, né? Ele vai ter que levantar e fazer todo um processo vai ter que gerar os scripts, né? Tudo certinho para cada serviço, para cada objeto que eu tenho de uma organização, eu preciso passar para outra. Praticamente é isso, né, Igor? É isso. Então, aí, aquela dúvida que a gente tinha já matou aqui, cara. Sim. Né? Vai ajudar bastante. Lembra aí que não tinha macaco gordo para quebrar galho? É isso aí. Eu tenho uma outra dúvida aqui. Por favor.
Eu acho que vai um pouco até do conhecimento, talvez, da API, enfim. Mas a situação que eu tenho aqui é de que eu preciso, nesse processo de criar o squad e criar a estrutura, eu também, o cliente também vai me passar quais as colunas que ele quer para o Kanban desse squad. Uhum. Eu sei que na hora que a gente vai fazer alguma query, o campo lá, o board column, no work item, ele é somente leitura, a gente tem algumas restrições. Agora, para criar coluna no Kanban de uma equipe pela API, eu não me recordo de ter feito isso antes. Eu não sei se a gente vai ter alguma coisa do... Então, a gente vai ter, a gente ainda não chegou lá, o que a gente tem por enquanto? Regra de card já dá para fazer. Beleza. Mas board não tem um set ainda, tá vendo? A gente precisa, nesse momento, usar a API. Mas será que na API já tem também? Esse é um ponto que eu ia dar uma pesquisada. Na API, com certeza, tem. Beleza, e aí a questão também poderia usar, ao invés de chamar a API direto, usar pelo método lá do Canlets também, que ele chama API. Exatamente, que é o que eu ia mostrar agora para vocês. Então, para as coisas que não são... Tá vendo? Ó, você tem uma API de board columns aqui. Você tem só lista. Mas... dá pra fazer. Columns aí, ó. Columns update. Então você tem a API. Você tem columns list. Vamos ver o list como que funciona. Eu quero aproveitar esse exemplo ótimo que o Guilherme trouxe para mostrar para vocês um exemplo de um outro comando super útil para essas circunstâncias. Esse get, eu preciso passar a organização, o projeto, o time e o ID do board aqui. Então, se eu quiser listar as colunas de um board, vou primeiro fazendo connect, tfs team. Isso é uma outra coisa legal de vocês saberem, eu posso conectar num time. Então, quando eu vou começar a fazer muito comando que precisa receber um time como parâmetro, eu posso conectar num time específico também. Vou conectar no Fabricant Fiber Team. E aí eu vou listar todos os boards que esse time tem. Então a gente tem o board de épico, de feature e de história. Se eu pegar o board de épicos e listar todas as propriedades dele, eu consigo pegar o ID dele aqui. Esse ID eu consigo substituir aqui. E aí, com este URL, eu consigo vir aqui e fazer invoke tfs REST API. E ele listou as colunas pra gente. E eu vou expandir o value para a gente poder ver a lista. E tá lá as nossas colunas. New, Active, Resolved, Closed. Trouxe de um jeito bem mais rápido os IDs aí. Quando eu estou fazendo só pela API, sofre um pouquinho, faz algumas requisições a mais para conseguir, enfim, e aqui, muito alguns provavelmente, IDs. Se a gente for no update, eu devo ter aqui... a gente passou o JSON inteiro, tá bom. Então tá fácil. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse cara aqui. $JSON igual a tudo isso daqui menos... Não, menos... Acho que menos rock eu quero mesmo, porque eu quero o texto do JSON. Quer dizer, não precisa, pode ser assim. Vamos lá, $JSON. Então a gente está com o nosso JSON aqui. Então, $JSON.value
Eu quero mudar o nome da minha coluna new para novo. Vamos ver se a gente consegue. Value 0, ponto name, igual novo. Ainda não mudou nada, tá, pessoal? Por enquanto estou alterando só localmente. Mas vamos já deixar o nosso board aberto para ver o que acontece. Se tudo der certo, esse new aqui tem que virar novo. Então a gente vai pegar essa API, que é o mesmo URL, e ele vai virar um put. O que eu posso, na verdade, fazer aqui? Acho que a URL tá com org, ainda tá sem. Tem que arrumar ali. Não tem que arrumar. O get eu já chamei sem. Eu criei essa API, esse comando, de tal forma que eu posso simplesmente pegar um exemplo lá do site da documentação do Azure DevOps e colar aqui, ele substitui tudo sozinho. Muito bom essa bruxaria de Halloween. Então vamos lá, esse cara vai virar um put. E aí no final, o body vai ser o nosso JSON. Nosso JSON alterado. E se tudo der certo, vou ter esse cara aqui. Convert to JSON. Ops. Tem algum problema na conversão do JSON aqui. Porque na verdade eu quero converter só o JSON.value. E aí, estão prontos para a mágica? Sim. Tadã! Eita, Lele. Muito bom. Beleza? Então, dei um get, ele trouxe a lista de colunas, eu manuseio esse array localmente, seto o que eu precisar setar e depois eu dou um put de volta para atualizar de volta. Não, legal. Aí, assim, o que vai acontecer lá é que provavelmente ele vai ter 3 colunas para o Active. Então, não só substituição, a gente vai fazer a criação dessas colunas lá para ir fazendo esse mapeamento, mas bacana, já dá para ver. Não, o que não é um problema, o que significa apenas que para você criar uma nova coluna, você vai inserir mais um objeto aqui. E aí, muito provavelmente, o ID vai ficar vazio. Vamos ver lá na documentação. Eu tentaria passar um ID vazio aqui, vamos lá. JSON.value barra convert to JSON pipe clip. Sabia onde barra clip? Ele pega um objeto do PowerShell e joga pro clipboard. Bom também. Então, se eu colocar mais uma coluna aqui que eu vou chamar de homologação. Essa aqui eu vou chamar de desenvolvimento. O ID dessa fica. O ID dessa sai. Vou testar ele vazio, se não funcionar, depois a gente gera um GUI de novo qualquer. Beleza. A gente vai colocar aqui o nosso JSON agora. Na verdade, esse cara todo aqui. E a gente vai fazer um outro post. Porque o nosso body agora é o JSON 2. Para ficar mais emocionante, vamos ligar o Live Update. Obrigado.
Tadá. Muito bom, exatamente isso aí. E como você já tem os states informados ali pelo cliente, então as colunas informadas é só fazer o mapeamento. Você edita o mapeamento aqui. Aqui é o tipo do work item, aqui é o estado do work item. Dentro do state mappings. Então, tá ótimo. Já assim, facilita muita coisa mesmo. Se tivesse que fazer isso para diversos times, trabalha um pouquinho árduo mesmo. Beleza? O que mais, pessoal? Mais alguma dúvida? Muito Viu que bom. dá para setar o WIP aqui também, né? Então é isso, pessoal. O objetivo do Tech Talk de hoje era mostrar um pouco do TFS com Modulets e dar ideias para vocês do que dá para fazer. Essa dica era para ser a dica final mesmo, de se vocês precisarem fazer alguma coisa que o TFS com Modulets ainda não suporta, vai na documentação da API REST, acha a documentação. Então, por exemplo, vamos pegar outro exemplo qualquer, na parte de teste. Eu quero listar os test plans. Muito bom. Copia a documentação do jeito que tá, só dá um copy. Para comandos que forem get, é muito fácil. Simplesmente invoke TFS REST API, cola as is, do jeito que veio de lá. E ele já listou aqui o meu... Aqui nesse caso eu tenho um test plan. Se a gente olhar aqui. É esse cara aqui. Não, tem mais. E ele sempre coloca o valor numa propriedade chamada value. Ah, tem um monte aqui. Tem um monte de test plan. Se eu for usar algum outro verbo que não é get, porque eu vou alterar alguma coisa, então, por exemplo, um update, é muito parecido. Então, aqui eu teria um update, por exemplo, via patch. A diferença é que você vai precisar passar um body. E nesse body, você vai montar o seu JSON do jeito que a API pede para você montar. E aqui você vai colocar o que você tiver que colocar ali dentro. Muito bom, top mesmo. Beleza? Beleza. É isso, galera. Obrigado pela participação de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, naturalmente fique à vontade para me chamar. Explorem bastante. Então, se o comando estiver disponível, usa o comando. Se o comando não estiver disponível, você pode usar a API REST. E sempre vale a pena dar uma olhada no AZ DevOps também, porque tem alguns comandos que eu ainda não cheguei no TFS Commandlets que tem lá no AZ DevOps que às vezes pode te ajudar. E aí você consegue fazer interop entre os dois, porque os dois geram JSON. Então você pode gerar JSON de um lado, JSON do outro e passar informações de um lado para o outro.